Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, é o seguinte, esse vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série que eu estou criando aqui e eu vou dar o nome dessa playlist, dessa série, é Política, o Reino das Trevas. Eu quero te mostrar, a partir do vídeo de hoje, como essa dinâmica espiritual entre esquerda e direita, ambas trabalham para trazer ou preparar o mundo para a chegada do anticristo. Eu vou mostrar a vocês aqui, eu levei 2 dias para fazer esse texto, tentei deixar ele bem resumido, mas com bastante argumentos históricos para você entender que ambos os movimentos são ligados a correntes judaicas e que, de alguma forma, todos preparam o mundo para a chegada do Messias judeu ou do Messias judaico, lembrando que para o cristianismo, esse futuro Messias, ele é o anticristo, porque o nosso Messias, ele já veio. Então preste atenção, porque eu tenho certeza que esse texto que eu vou ler para você, ele poderá mudar a sua opinião sobre o seu envolvimento com a política, e você vai ver como todos nós estamos sendo enganados politicamente. Eu gostaria só de antes pedir a você que, se possível, colabore com esse canal. Se você acha que esse conteúdo vale a pena, então nesse momento seria muito importante para mim a sua colaboração, tá bom? Conto com sua ajuda, tá aí o nosso Zap e também o nosso Pix, para que caso você queira contribuir, qualquer valor seria muito útil. Então vamos ao texto, preste muita atenção no que eu vou ler para você. Se estamos em busca da verdade dos fatos, precisamos deixar as paixões e buscar os fatos antes de tomarmos um discurso como verdadeiro. Neste vídeo deixo claro que os discursos políticos, seja de esquerda ou de direita, por vezes vão apresentar argumentos coerentes e bonitos e às vezes até verdadeiros, e com coisas boas a oferecer. O problema é que eles não contam a sua origem ideológica e, principalmente, seus reais objetivos espirituais para um futuro bem próximo. O tema desse trabalho é: o que você chama de política, na verdade, é um movimento espiritual que pavimenta o caminho de onde surgirá o anticristo. Todo mundo sabe da estreita ligação entre a direita política, Israel e o movimento judaico. Logo, a direita política, ela é o braço do movimento sionista judaico. Mas o que pouca gente sabe é que o suposto grande inimigo da direita, ou seja, a esquerda, e em especial o comunismo, são movimentos basicamente criados por judeus. Ou seja, ambos os movimentos são judaicos. O comunismo, olha só, o comunismo ele é fruto de uma antiga corrente judaica revolucionária radical que defendia inclusive a redenção através do pecado. Seus principais representantes surgem no século XVII com o rabino Sabbatai Tsevi, originando o sabataísmo, e no século XVIII com o judeu Jacob Frank, com o franquismo. Ou seja, o movimento sabataísmo, ele vem do nome de Sabbatai Tsevi, esse rabino. E o movimento do franquismo, ele é por causa do nome de Jacob Frank, Esses movimentos defendiam licenciosidades onde até orgias sexuais eram estimuladas com fins espirituais. Em 1666, olha o ano, 1666, 666, o rabino Sabbatai Tsevi se proclamou o Messias. E os ensinos dele se baseavam na Kabbalah. Os princípios radicais e licenciosos promulgados por Sabbatai Tsevi no século XVII foram implantados por Jacob Frank no século seguinte, que formou uma ordem secreta com base nos princípios do sabataísmo. Jacob Frank, ele refinou o conceito de pecado, afirmando a doutrina da inversão. Frank estimulava seus seguidores a pecar, afirmando que, se a salvação pudesse ser obtida através da pureza, também poderia ser alcançada através do pecado. Segundo o rabino ortodoxo Marvin Essel Antelman, presta atenção nessa informação, segundo o rabino ortodoxo Marvin Essel Antelman, em 1848, o judeu franquista mais proeminente era o judeu maçom do Grande Oriente, grau 32, Karl Marx, cujo nome era Levi Mordecai. Daí podemos compreender a ligação entre essas ideias franquistas,
da licenciosidade, do pecado como meio de salvação, né? Podemos fazer ligação entre essas ideias franquistas e as pautas culturais revolucionárias da militância de origem comunista até os dias de hoje. Dessa linha revolucionária, marxista, né, ou melhor, franquista, né, dessa linha revolucionária, ainda no século XVIII, surge Adam Weishaupt, o criador da Ordem dos Illuminati da Baviera, que era judeu. Esta Ordem Illuminati, que era inimiga do cristianismo e pretendia ser um movimento mundial, fomentou no mesmo século, ou seja, século XVIII, a Revolução Francesa. E nessa revolução surge o movimento de esquerda e o chamado Terror Vermelho. Então observemos que a esquerda ela surge toda dentro desse contexto judaico do movimento sabataísta ou do movimento franquista. Como dissemos, o próprio Karl Marx era judeu. Ele se chamava Levi Mordecai e era neto de um rabino-chefe de sua comunidade. Lenin, que liderou a Revolução Russa e criou o primeiro país comunista do mundo, que era a Rússia, depois se tornou a União Soviética, ele era filho de judeu. Stalin, que sucedeu Lenin no comunismo, ele era casado com uma judia. E Leon Trotsky, que era o braço direito de Lenin ali na Revolução Comunista, Trotsky era legitimamente judeu. O livro A Escarlata e a Besta afirma que, dos 546 membros do governo bolchevique comunista de Lenin, 447 eram judeus. Esses números são encontrados em outras fontes, com pequenas diferenças. O certo é que mais de 80% do governo comunista de Lenin era composto por judeus. Aliás, a Revolução Comunista Russa teve o apoio dos poderosos banqueiros judeus das famílias Rothschild e Warburg, apoiando respectivamente o grupo de Kerensky e o grupo de Lenin. Só lembrando aqui que a Revolução Russa se dá no ano de 1917, ela começa em fevereiro, né, com a liderança de Kerensky, apoiado pelo banqueiro judeu, a família de banqueiros judeus dos Rothschilds, e essa revolução ela termina ali, né, implantando o governo comunista com Lenin em outubro do mesmo ano e apoiada, né, pela família de banqueiros judeus, os Warburg. Então você veja que são banqueiros judeus poderosos apoiando o movimento comunista. Então essa ideia de que o comunismo veio para produzir igualdade é uma bela de uma mentira. Então vamos lá. A Escola de Frankfurt, na Alemanha, que elaborou as principais ideias marxistas para revolucionar a cultura ocidental, era composta em sua maioria por judeus. Só lembrando aqui que a Escola de Frankfurt, na minha opinião, nessa questão de revolucionar a cultura ocidental, como a gente vê aí o marxismo fazendo, a Escola de Frankfurt, na minha opinião, ela foi muito mais importante do que as próprias ideias de Antônio Gramsci. Gramsci é muito falado, mas eu entendo que quem revolucionou mesmo foi a Escola de Frankfurt, né, que era composta por marxistas e a sua grande maioria eram judeus, né, na sua grande maioria. As principais feministas da história eram judias, tais como Judith Butler, que ela diz no seu livro Problemas de Gênero, ela deixa na capa do livro claramente, né, que a ideia é subverter a identidade sexual, não tem nada a ver com defender direitos de mulheres, né? Isso está na capa do livro dela. Outra comunista famosa, judia, foi Rosa Luxemburgo, ali no início dos anos 20, na Alemanha, na Polônia, na Rússia. Outra feminista da segunda onda do movimento feminista, muito famosa, foi Sulamit Faristone, e ela diz no seu livro, A Dialética dos Sexos, ela diz o seguinte, na Dialética dos Sexos, ela propôs a libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva através de todos os meios. Ou seja, Sulamit Faristone está afirmando no livro dela que a biologia reprodutiva da mulher, ou seja, a capacidade de ser mãe, é uma tirania da natureza e a mulher precisa ser libertada dessa tirania por todos os meios possíveis. Naomi Goldenberg, ela disse que nós mulheres daremos um fim a Deus. Então, todas essas mulheres feministas eram judias e há muito mais exemplos que poderiam ser colocados de revolucionários famosos, comunistas, judeus e ateus. Por incrível que pareça, existe nessas políticas antagônicas entre direita e esquerda uma lógica espiritual onde elas no fim se complementam e levam ao mesmo fim, ou seja, ou melhor que seja, aceitar o futuro Messias de Israel,
que para o cristianismo é o anticristo, pois o Messias cristão já veio. Mas vamos entender essa dinâmica, a dinâmica dessa lógica espiritual. Preste atenção. Se o futuro Messias dos judeus, que é o anticristo para os cristãos, se ele é um ser espiritual, se ele vai ser um líder espiritual, então ele precisará ser crido e até adorado. Precisará ser reconhecido e aclamado como a salvação para o mundo caótico. Então ele precisará ser reconhecido como o Messias prometido que trará a paz ao mundo. Então, a sociedade, para este fim, ela precisará estar em 3 condições necessárias para que ocorra esse evento messiânico. Quais são as 3 condições necessárias para que esse Messias tenha sucesso? Primeiro, a primeira condição é que a sociedade precisará estar na condição de um mundo caótico em todos os sentidos. Ela precisará estar no mundo caótico espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, enfim, moralmente caótico, para que a sociedade, então, possa desejar profundamente uma solução, um Messias, um Salvador. A segunda condição que a sociedade deverá estar vivendo é a condição de um mundo vazio de doutrinas bíblicas, das doutrinas bíblicas da salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, uma sociedade vazia das doutrinas bíblicas, ela poderá acreditar e receber esse futuro Messias. E a terceira condição que a sociedade deverá estar vivendo para que aconteça esse evento messiânico, é que, para que ela possa crer nesse futuro Messias, é necessário que haja algum tipo de fé, de crença, de espiritualidade. Porém, não pode ser uma fé cristã bíblica, pois o futuro Messias não é o Jesus Cristo do Evangelho, não é o Salvador da Bíblia, pois ele em si já é a própria negação de Jesus Cristo. Por isso ele é o anticristo. E também é por isso que a fé bíblica precisa ser eliminada. O mundo precisará ter algum tipo de espiritualidade, desde que não seja a espiritualidade bíblica, Lembre-se do que disse o importante maçom Albert Pike em sua carta no ano de 1861. Em uma carta dirigida para o revolucionário italiano Giuseppe Mazzini, Albert Pike disse o seguinte: provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto. E a multidão, desiludida com o cristianismo, ficará sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer a sua adoração. Então receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Então aqui Albert Pike, esse maçom influente, ele está dizendo que vai chegar um momento que a multidão, a sociedade, ela vai ficar desiludida com o cristianismo. É isso que estão fazendo, atacando as igrejas, atacando a fé bíblica, E ele vai dizer que essa sociedade ficará sem bússola, buscando, sem direção, buscando o ideal, mas sem saber aonde adorar. Então a sociedade vai receber essa verdadeira luz. Mas o curioso aqui é que ele fala que essa verdadeira luz, ela vai ser manifestada através da doutrina pura de Lúcifer. Então veja que o que vai prevalecer é a doutrina de Lúcifer, os ensinamentos de Lúcifer. E a base disso aqui é justamente o pensamento humanista. Por quê? Porque o humanismo é o sinônimo praticamente de luciferianismo. A base está lá no Éden, quando Lúcifer, ele propõe ao casal o seguinte: coma, desobedeça a Deus e você então será como Deus. Então Lúcifer é visto como aquele que despertou a divindade no ser humano. Então o humanismo é sinônimo de luciferianismo. Seguindo aqui, é aí que entra a missão das ideologias políticas de esquerda e direita, num antagonismo necessário para criar essas 3 condições que eu acabei de citar e levar as grandes massas a aceitarem o plano espiritual. Então, o que se faz através da política é o seguinte: veja agora aqui a dinâmica. De um lado, a esquerda política, através do que eles chamam de revolução, estabelecem doutrinas sociais revolucionárias que corrompem ou destroem a fé bíblica, no que diz respeito a tudo que envolve a salvação pela fé em Jesus Cristo,
bem como eles corrompem as instituições que refletem essa fé bíblica. Instituições como a igreja e a família são corrompidas pela revolução de esquerda. Como disse o próprio Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, veja o que ele disse. Sem dúvida, as ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas e jurídicas, etc., elas modificaram-se no curso do desenvolvimento histórico. Entretanto, essas ideias sobreviveram a essas mudanças. O que Karl Marx está dizendo é que no curso do desenvolvimento histórico, ideias como, por exemplo, as ideias religiosas, elas se modificam, mas elas sobrevivem. Agora, o que ele propõe com o comunismo? Ele vai dizer o seguinte: o comunismo, porém, acaba com as verdades eternas, acaba com a religião e acaba com a moral, ao invés de lhes dar uma nova forma. Isso contradiz todos os desenvolvimentos históricos anteriores. Ou seja, o que ele está dizendo é que todos os desenvolvimentos históricos que houve antes do comunismo, eles sempre permitiram que as verdades eternas e que a religião, ela sobrevivesse. Ela podia se transformar, mas ela sobrevivia. O que ele está dizendo é que agora o comunismo, ele acaba com as verdades eternas e ele acaba com a moral e ele acaba com a religião. Isso deixa muito claro qual é o verdadeiro propósito do comunismo, né? Para aqueles que ainda se iludem com as ideias de esquerda comunistas. Mas aí entra agora o papel da direita. Qual é o papel da direita em toda essa obra das trevas? Vamos entender. A direita política, por sua vez, inversamente à esquerda, porém alinhada totalmente com Israel, surge com propostas de restaurar uma ordem moral, porém através de valores morais que não necessitem passar pelas doutrinas bíblicas da salvação em Jesus Cristo. Ou seja, ambas rejeitam as doutrinas bíblicas da salvação em Jesus Cristo, né? Doutrinas tais como pecado, arrependimento, conversão, salvação, santidade, céu, diabo, Novo Testamento, etc. Essas doutrinas são aos poucos, é por isso que ainda não acabou. Elas são aos poucos substituídas ou reinterpretadas apenas como conceitos morais, místicos e filosóficos centrados no homem, transformando o cristianismo bíblico e as igrejas cristãs em propagadoras dessa nova visão humana antropocêntrica, logo a doutrina de Lúcifer. Veja como as doutrinas de Lúcifer estão invadindo aí as igrejas cristãs, os discursos cristãos. Basta olhar o que predomina nos discursos dos cristãos de hoje. Os evangélicos com sua ênfase na política, milagres e autoajuda, né? As igrejas estão cheias de coach, né? E os católicos com sua ênfase na política, filosofia e tradição. A igreja católica é cheia de intelectuais também, pregando muito mais Aristóteles do que Jesus Cristo. Tudo isso é doutrina humanista. É a luz de Lúcifer nos discursos ditos cristãos. A Bíblia é praticamente descartada ou usada apenas de modo a tentar confirmar esses discursos humanistas. As verdadeiras doutrinas salvíficas pela fé em Jesus Cristo estão sendo esquecidas juntamente com a Bíblia. Os judeus acreditam que ao invés de uma vida eterna com Deus como prêmio da salvação em Jesus Cristo, a salvação será apenas a chegada de um mundo vindouro, uma era messiânica, que poderá ser conquistada apenas pelo esforço humano através das práticas das virtudes humanas. Por isso o humanismo hoje está tão em alta. Não por coincidência não é por coincidência que as igrejas hoje têm ensinado de forma indireta e discreta doutrinas puramente humanistas. Embora haja divergência entre as correntes judaicas de como será essa era messiânica ou quem será o futuro Messias, o certo é que eles preparam o mundo para a vinda dessa era ou desse governante que regerá o mundo, e isso será a esperada salvação da humanidade. O que impressiona é que a igreja que diz servir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e diz aguardar a sua volta, apoia esse plano judaico que, independente de esquerda ou de direita, negam veementemente que Jesus Cristo é o Messias. E assim, esquerda e direita brigam e se complementam. E eu quero deixar aqui, para nossa reflexão, o texto de Oséias 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe a todos.